Boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso momento, onde nós vamos dar continuidade à nossa discussão, à nossa conversa sobre o novo conjunto de competências necessárias para a atuação em logística e supply chain. Bom, deixa eu dividir uma tela aqui com vocês, para a gente ir usando como referência. E vamos começar aqui me apresentando. Meu nome é Miguel Pereira, eu sou especialista em logística e supply chain, trabalho na área há mais de 30 anos, né? Comecei a minha vida profissional com o meu primeiro emprego registrado em carteira dentro de uma transportadora, passei por empresas multinacionais e desenvolvi uma carreira onde eu fui galgando cargos desde os níveis de base, de analista, assistente, até os níveis gerenciais, inclusive com atribuições aí regionais, gerenciando atividades internacionais aqui no Cone Sul, né? Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Brasil, e convivendo aí com comércio internacional, com Europa e Japão, em momentos diferentes da carreira. E é desse background e também da minha formação, que eu sou formado em administração de empresa e tenho pós-graduação em logística empresarial e em gerenciamento de projetos, né? E mais alguns, para não dizer vários, cursos e treinamentos que eu fiz durante estes anos, de maneira por iniciativa própria e também disponibilizado pelas empresas onde eu atuei nesse período. E nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês coisas que nós estamos captando no mercado de trabalho, coisas que nós estamos sentindo na nossa operação, na nossa prestação de serviço e que nós estamos também coletando na imprensa, que nós estamos coletando nos noticiários, nos centros de informação e formação, mas principalmente de informação sobre o universo de logística e supply chain. Para isso, eu faço parte de alguns clubes, vamos dizer assim, de algumas associações nacionais e internacionais de logística, né? Nos Estados Unidos, na Europa e também no Chile, onde eu busco estar constantemente antenado no que está acontecendo de novo, em termos de processo, em termos de tecnologia, em termos de cultura, no desenvolvimento das operações e no desenvolvimento das atividades. E é por isso que eu tenho uma boa visão do que é necessário para que um profissional tenha sucesso atuando em logística e supply chain. E quando eu estou falando aqui de profissional, eu estou tratando de um nível bem abrangente, focando num profissional independentemente do nível hierárquico que ele esteja e independentemente do modelo de contrato que ele esteja. Hoje eu quero passar uma mensagem que chegue tanto para as pessoas que trabalham no regime tradicional de CLT dentro das empresas, como para as pessoas que estão trabalhando como microempresários, microempreendedores, que é uma coisa que está acontecendo com muita frequência hoje em dia, né? Como prestador de serviço, assim como eu, e para pessoas que estão entrando no universo de logística e supply chain, sendo arrastados aí para essa revolução do e-commerce. E também para executivos, gerentes que estão sendo responsáveis pela condução de equipes e pelo desenvolvimento de competências e pela preparação das pessoas para os desafios que essas organizações, que essas pessoas atuam, vão enfrentar, tá bom? Falei um pouquinho sobre mim, sobre o contexto do que que vai acontecer aqui hoje. Duas coisas práticas. Opa, deixa eu fazer uma coisa importante. Dar um play aqui no meu temporizador, porque a gente não estoure o nosso tempo. Eu quero que nós fiquemos aqui no máximo 1 hora. Falando um pouquinho ainda sobre mim, eu atualmente atuo como consultor e mentor e também realizo palestras em logística e supply chain. Meu mercado de atuação são empresas dos mais variados portes, mas eu tenho atuado principalmente com empresas de pequeno e médio porte na atualidade. E na mentoria, eu contribuo para o desenvolvimento de profissionais. Tenho trabalhado tanto com pessoas no nível
de analista que estão ali brigando para chegarem ao nível de supervisor, gerência, como também tenho prestado serviço para pessoas que já estão no nível de gerência e estão buscando cargos internacionais ou buscando cargo de diretoria. Esse é meu background. Aliás, se você precisar de apoio, se você estiver precisando aí de alguma ajuda para conseguir fazer o seu desenvolvimento na sua carreira ou fazer o desenvolvimento de performance na tua empresa, eu estou à sua disposição. É muito fácil entrar em contato comigo aqui através do LinkedIn. Todos os meus contatos estão aí, telefone, e-mail, etc. É só me procurar e a gente conversar e com certeza a gente vai chegar num bom projeto e num bom termo para nós todos. E não tenha receio de vir falar comigo. Eu te garanto que eu sou bastante acessível, não só no ponto de vista de conseguir falar comigo, mas também nas questões econômicas e financeiras. É mais fácil me contratar do que você imagina, é só entrar em contato comigo. Mas vamos adiante, vamos lá, porque o foco hoje aqui não é falar do Miguel, não é falar dos negócios do Miguel, mas falar sobre competências. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre competências comportamentais, tá bom? Vocês estão me vendo olhando aqui para o lado, porque eu estou com uma tela maior, onde eu estou enxergando a apresentação que eu estou passando para vocês, para ficar mais fácil a minha leitura. Eu vou estar dividindo o tema de hoje em 3 grandes blocos. Principais bases ou fontes que dão origem a essas competências, o que eu estou chamando de princípios das competências. Vou falar sobre o grande objetivo que está por trás do conjunto de todas essas competências e vou falar a maior parte do tempo sobre as competências. Que competências são essas? Quais são as competências que você precisa investir o seu tempo, investir o seu talento, investir inclusive o seu dinheiro para que você desenvolva essas competências e você tenha a capacidade de progredir, não apenas de se manter no mercado, mas de progredir e de aproveitar as oportunidades que vão surgir no mercado, tá bom? Muito bem. Tocando rapidamente no assunto que eu já comentei na semana passada, lembrando que hoje é o segundo de 2 encontros falando sobre competências em logística e supply chain, e onde eu descrevo aqui nesta cena, deixa eu aumentar aqui para vocês, onde eu descrevo aqui nesse cenário as 5 principais fontes de influência para a formação daquilo que nós estamos chamando de novo profissional de logística e supply chain, e, consequentemente, a fonte onde nós vamos identificar quais são as competências necessárias. Como eu disse na semana passada, muito mais do que saber quais são as tarefas a serem realizadas, é preciso saber este conjunto de coisas para que nós tenhamos a capacidade real de identificar quais são as competências necessárias. Então, nós temos princípios universais, que são aquelas coisas que acontecem e que, independentemente da ausência ou da presença da tecnologia, independentemente da vontade ou não do cidadão, os desafios logísticos universal, o uso da lógica, novas tecnologias, novos cenários. E eu não vou fazer mais comentários sobre eles, porque eu já fiz comentários sobre eles na semana passada. Se você não teve oportunidade de ver, estar conosco na semana passada, eu te sugiro que vá buscar essa informação, que é bastante interessante. Nós temos isso disponível no LinkedIn e também disponível no meu canal do YouTube, onde eu fiz um vídeo um pouquinho menor, com alguns cortes, num formato que fique mais fácil de vocês fazerem a participação. E lá tem o comentário sobre esse quadro. E lá também no meu canal no YouTube existem outros materiais anteriores, onde detalha ainda mais esse universo, especialmente aqui o universo do desafio logístico universal, que é um tema que só ele, eu tenho cerca de 2 horas de material em vídeo só sobre esse item aqui. Mas vamos lá. Eu quero resgatar uma coisa muito importante para poder contextualizar o que nós estamos desenvolvendo aqui. O novo profissional de logística e supply chain é, então, o resultado da influência de todos estes fatores, e esses fatores todos estão agindo de maneira simultânea, muitas vezes independentemente e com muita frequência de maneira coordenada, de maneira interligada, de maneira intrínseca, né? E eu tenho colocado aqui como uma fonte de inspiração, como uma fonte de provocação, até no nível de subconsciente de vocês que estão chegando até a mim, nas publicações que eu tenho feito para chamá-los para esse evento, essa tela como fundo, onde nós temos 2 mãos. Deixa eu voltar aqui um slide, que vai aparecer um pouco melhor, um pouco mais limpo, onde nós temos 2 mãos, uma mão humana e uma mão não humana, se aproximando, né, interagindo.
E isso é lógico para dar a ideia, primeira, de que nós vamos ter uma interação muito grande entre as novas tecnologias, entre automação, entre robotização, entre inteligência artificial e o ser humano. Mas um recado que eu dei semana passada com bastante ênfase, que eu quero só relembrar agora, é que um cenário bastante desafiador que nós vamos enfrentar nesse período futuro é a existência de equipes formadas por seres humanos e por entidades não humanas. Eu estou usando essa expressão entidade não humana de maneira bem abrangente porque eu estou me referindo não apenas a robôs, eu estou me referindo a qualquer tipo de equipamento que seja autônomo e que possua uma inteligência artificial por trás dele. Então, nós poderíamos ter empilhadeiras, nós poderíamos ter equipamentos de movimentação diversos, poderíamos ter veículos autônomos com o qual nós estaremos interagindo. Mas essa interação, ela vai ser uma interação maior apenas do que dar e receber orientações. Vai ser uma interação mesmo de equipe. Nós vamos ter equipes trabalhando dentro das áreas de logística, tanto nas áreas operacionais quanto nas áreas de planejamento, conjuntamente. Eu quero que vocês tentem imaginar essa cena. Parece uma cena de filme de ficção científica, pode buscar lá Star Wars, Star Trek, já deu para sentir a minha idade, né? Olha os seriados que eu estou citando, Star Wars, Star Trek, mas pensem em qualquer filme onde você tem essa interação entre o ser humano e um androide, um robô, uma inteligência artificial. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o do Iron Man, né? O Homem de Ferro se relacionando com a inteligência artificial. Né, que faz o controle de todo o equipamento dele, que tem um diálogo, que existe ali, inclusive uma tomada de decisão conjunta entre os dois em vários momentos. É este o nível de interação, é este o nível de relacionamento que nós vamos conviver dentro do ambiente de trabalho daqui a alguns anos. Não é uma proposta de visão a longuíssimo prazo, é uma proposta de visão a médio prazo, e em alguns casos, para algumas organizações, em curtíssimo prazo. Nós temos empresas hoje no Brasil, poucas, mas temos algumas, onde nós já estamos trabalhando com um grau grande de automação e aonde está acontecendo essa interação, né? Então pense nisso, que nós teremos equipes múltiplas, não apenas múltiplas de multiculturais, mas múltiplas entre humanos e não humanos, entre homens e máquinas, como se dizia lá atrás, antes do advento da informática, entre homem e máquina. Vamos usar esse termo aqui, ficar mais fácil para passar a ideia. Então é isso que eu estou querendo passar de visão para vocês. E este ambiente é um ambiente que faz ressaltar para a gente as competências necessárias. Falamos sobre as competências técnicas já debruçado sobre esses cenários na semana passada e hoje vamos falar sobre as competências comportamentais. Muito bem. Adelante. Lembrando que competência é a somatória de conhecimento mais habilidade. Não basta saber que algo existe ou que algo é possível fazer. É necessário saber fazer. Além de saber fazer, é necessário ter a capacidade física, intelectual, material de realizar aquela tarefa, aquela atividade. Só existe a competência quando você tem as duas coisas, o conhecimento e a capacidade de manifestação, a capacidade de atuação na atividade. Então, sempre que eu estou falando de competência, eu estou falando neste nível. Então, quando você estiver olhando para essas questões, inclusive para as questões comportamentais, vou dar um exemplo aqui bem hipotético agora. Liderança. Nós vamos falar sobre liderança daqui a pouquinho. Você já ouviu falar sobre liderança, você já leu muito sobre liderança, então você sabe o que é liderança. Porém, se você não tem a habilidade de exercer a liderança no seu dia a dia, você não possui essa competência. Tá claro? Para possuir a competência de liderança, você precisa conhecer a teoria, conhecer as práticas, conhecer as metodologias, os processos de liderança e estar apto a realizar, a executar ações de liderança, independentemente do tamanho da equipe que você atua. As competências, então, estão divididas em comportamentais e técnicas, e hoje nós vamos estar falando sobre comportamentais, principalmente. Bom, cheguei aqui no ponto crucial da minha mensagem de hoje. Tudo que nós vamos falar daqui para frente está
correlacionado com estas 4 competências, sim, nós temos 4 competências distintas aqui, comportamentais. Eu vou falar de outras, mas essas outras competências que eu vou falar estarão correlacionadas a estas 4, tá bom? Foco no cliente, inovação, estratégia e liderança. Estas são as 4 competências comportamentais mais importantes para a atuação no universo de logística e supply chain Dora Avante. De hoje em diante, de hoje, já é necessário hoje. E à medida que as novas tecnologias, os novos cenários forem se materializando, se concretizando ao nosso redor, vai ficar cada vez mais intenso, né? A necessidade dessas 3 coisas, dessas 4 coisas, perdão. Isso tem correlação com a automação e com a robotização? Sim, muita correlação. Por quê? Porque por mais inteligente, olha só que eu vou falar isso, por mais inteligente que seja um robô, ou por mais autônoma que seja uma inteligência artificial, onde nós podemos imaginar, inclusive, uma inteligência artificial com uma capacidade de dedução e de tratativa de dados muito superior à da média do ser humano, ou seja, consegue resolver problemas mais rápida e mais corretamente e mais frequentemente, este indivíduo ele será desprovido de emoções. Esse indivíduo ele será capaz, como já é hoje, de entender e identificar tendências de comportamento dos clientes ou dos fornecedores dos produtos que aquela inteligência artificial está trabalhando. Mas ela não vai ser capaz de entender o sentimento de frustração, por exemplo, que um cliente tem ao não receber um produto na hora certa, na quantidade certa, no local certo. Nós não esperamos que isso aconteça. Não, realmente não esperamos. Nós esperamos que estes seres não humanos serão seres frios, entre aspas, serão seres com uma alta capacidade de inteligência e de independência para tomar decisão, sim, porém desprovidos de emoção. Sempre haverá necessidade, ou ainda a longuíssimo prazo haverá necessidade de que nós, seres humanos, interagimos ou tenhamos as interações com os outros seres humanos para termos a capacidade de perceber as reações emocionais que estão sempre por trás da tomada de decisão do ser humano. O ser humano nunca toma uma decisão 100% racional, sempre tem algo de emocional por trás das decisões, das reações dele. Então, isso vai fazer sempre parte. Deixa eu chamar a atenção um pouquinho mais aqui, porque eu quero enfatizar essa mensagem com bastante clareza, com bastante força para vocês. Eu quero que essa informação chegue não apenas no lado racional, mas chegue aí dentro do lado do subconsciente para vocês, para que vocês possam realmente estarem preocupados, e mais do que preocupados, agindo na direção do desenvolvimento dessas competências. Então, tudo parte do foco no cliente. Todos nós que atuamos em logística e supply chain precisamos ter a nossa atenção voltada para o cliente, com maior ou menor frequência, com maior ou menor intensidade, dependendo da posição que nós tivemos dentro da organização, dependendo das atribuições que nós tivemos dentro da organização que nós atuamos. Mas todos teremos que. E a partir desta relação, desta atenção, deste olhar contínuo para o cliente, é que nós vamos interagir com as outras 3 grandes competências: inovação, estratégia e liderança. Veja bem, eu vou inovar não apenas para ter lucro, não apenas para aumentar a minha capacidade produtiva, não apenas para ser melhor no que eu faço. Eu vou inovar para satisfazer uma necessidade do cliente. Eu vou inovar para gerar uma nova necessidade no cliente e assim ampliar as nossas possibilidades de venda, ampliar o nosso mercado. Nós vamos inovar para sermos diferentes dos nossos concorrentes. Percebe? Isso é uma atividade que poderá ser feita por uma inteligência artificial? Sim e não. Sim, porque a inteligência artificial ela vai poder
a partir de com algoritmos extremamente complexos, a partir de estatística, a partir de tendências de comportamento, gerar uma possibilidade de ação dos indivíduos. Porém, não se espera, pelo menos não a médio e longo prazo, que as inteligências artificiais tenham capacidade criativa. Criatividade. A criatividade continuará sendo uma capacidade humana e não será encontrada nas entidades não humanas ainda por um tempo muito longo. Então, o nosso foco, a nossa contribuição nessas equipes, onde trabalham humanos e não humanos, são as coisas essencialmente humanas. Criatividade é uma delas. Então, inovação está totalmente vinculada à capacidade de criação. Estratégia. Como o poder final das decisões em todas as organizações estará com o ser humano, seja com o dono da empresa, seja com o grupo de acionistas, seja com os investidores, seja com o gerente, etc., etc., nós estamos construindo um universo, nós estamos projetando um universo onde as máquinas e as inteligências artificiais estão sendo criadas para nos servir, para contribuir conosco, seres humanos. As estratégias serão sempre elaboradas pelo ser humano. De novo, a inteligência artificial terá a capacidade de sugerir estratégia? Sim, terá. Porém, quem tomará a decisão final sobre qual estratégia seguir, qual caminho ir com a sua empresa, produzir ou não produzir, entrar com um novo produto ou não, serão os seres humanos. E a estratégia, então, ela é uma necessidade que precisa ser desenvolvida cada vez mais dentro das pessoas. E por quê? Porque é o ser humano que vai conseguir avaliar coisas que não são lógicas. As reações emocionais do mercado, dos clientes, dos concorrentes para as nossas ações. Não basta a gente vislumbrar as reações lógicas. É muito importante que nós consigamos projetar as reações emocionais de todos aqueles que serão afetados pelas nossas ações para nós tomarmos as decisões corretas, desenharmos o caminho correto a percorrer. Ou, em outras palavras, fazer a estratégia adequada para alcançar o nosso objetivo. Liderança. Liderança é uma capacidade 100% humana. Eu não vejo, no momento, eu não posso dizer que não vejo nenhuma possibilidade, mas eu vejo uma possibilidade extremamente remota de inteligências artificiais estarem fazendo o papel de líderes, extremamente remota, efetivamente líderes, pessoas no sentido mais amplo. Não estou falando de dar ordem, de dar tarefas, porque isso vai acontecer sim. Nós vamos receber ordens, vamos receber tarefas, vamos receber atribuições, vamos receber comandos para realizar ações de máquinas, certo? Mas isso não é liderança. Liderança é algo muito mais amplo. Liderança tem a ver com motivação, tem a ver com incentivo, tem a ver com envolvimento. Então a gente não espera que as máquinas tenham essa capacidade. Pelo menos não a médio prazo, nem a longo, talvez a longuíssimo prazo. Então a liderança continua sendo uma coisa preponderantemente humana e vai ficar cada vez mais intensa, porque nós vamos ter que desenvolver a nossa capacidade de liderança também sobre as máquinas, né? Bom, deixa eu ir adiante. Eu vou detalhar um pouco mais esses três conceitos de inovação, estratégia e liderança, e vou acrescentar outras competências mais ao final da nossa conversa, tá bom? Vamos lá, vamos dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor o que eu estou partilhando com vocês. Vejam bem, eu nos slides anteriores, da semana passada, eu fiz aquela distribuição da maturidade do indivíduo do nível básico até o nível expert. E nós estamos dividindo os graus de maturidade profissional. Eu também poderia até dizer grau de maturidade empresarial, dá para fazer algo similar, em 4 níveis. O indivíduo ou a organização que está no nível básico, o indivíduo ou a organização que está no nível intermediário, avançado e expert, né? E falei um pouco mais na semana passada de como é que isso se estrutura, de como é que isso se
se monta, né? E a pirâmide, normalmente, ela está com a base embaixo e a ponta em cima. Por quê? Porque a gente tem o maior número de pessoas sempre no nível básico, depois uma menor quantidade no nível intermediário, uma menor quantidade no nível avançado e uma quantidade muito, muito pequena de pessoas no nível expert. Isso em qualquer tipo de organização, seja ela com fins lucrativos ou não, sempre é assim. Por quê? Porque a gente precisa de muito tempo, de muito esforço, de muita energia, de muito recurso, de muito dinheiro para fazer as pessoas evoluírem do básico para o expert, e porque há um conjunto de atribuições maior, que exige maior aplicação de recursos na base do que no topo da pirâmide. Porém, essa imagem aqui está com a pirâmide invertida, propositadamente. Por quê? Não é que eu vou ter uma quantidade maior de pessoas aqui entre os experts, não é isso. O que essa pirâmide está invertida para tentar demonstrar a intensidade com que a competência inovação ou a competência estratégia estarão fazendo parte da vida do profissional à medida que ele for evoluindo na sua carreira, ok? Então, quanto mais ele evoluir, mais intensa, mais constante, mais frequente será a sua relação com a inovação e com a estratégia. Aliás, eu poderia conversar com vocês e discorrer sobre essa evolução no caminho inverso, indo do topo do expert para o básico. Mas eu vou do básico para o expert para a gente seguir aqui uma linha natural de evolução, de amadurecimento e de crescimento dos indivíduos na vida profissional. Então, falando sobre inovação, as pessoas que estão no nível básico das organizações, elas participam da inovação e elas inovam. Inovam. Né? É muito comum, é muito frequente já nos dias de hoje as organizações, as empresas possuírem planos que incentivam as ideias, planos para que as pessoas deem sugestões de melhoria, pequenas sugestões de melhoria, pequenas sugestões de mudanças no seu processo, na sua atividade, que vão gerar algum ganho de tempo, algum ganho, alguma melhoria de qualidade, que no final vai se converter, vai se transformar em melhoria de resultado financeiro. Né? É muito comum. Então, isto vai cada vez mais se massificar. Todos nós, independentemente da organização que nós atuamos, estaremos sendo cada vez mais convidados a participar criativamente, dando sugestões para a realização das tarefas onde nós atuamos. Plano de sugestões é algo já muito praticado nas empresas brasileiras e vai ficar cada vez mais intenso. No nível intermediário, a gente espera que o profissional, ele, além de inovar, ele promova inovação. Caramba, o que é isso? O que é isso, Miguel? O que é promover inovação? É aquele indivíduo que usa parte do tempo dele para discutir com outros colegas, fazendo aquelas perguntas básicas. Cara, o que você acha? Dá para fazer isso aqui de um jeito diferente? Você já imaginou ou estar aberto para ouvir as pessoas virem trazer essas perguntas? É alguém com algum tempo mais naquela organização, naquela tarefa, naquela atividade. De novo, pensem amplamente. Eu sei que é mais comum os planos de sugestão estarem implantados de maneira concreta, de maneira forte nos ambientes de operação, nos ambientes de produção, nos ambientes de movimentação de carga. Porém, dentro dos ambientes de escritório, administração e gestão, existem inúmeras possibilidades de sugestões, de pequenas mudanças em fluxos de informação, de maneira como se trata, como se gera uma informação, como se passa um documento ou um processo de uma área para outra, que podem trazer grande impacto positivo para a tarefa das áreas e das pessoas envolvidas. Então, a pessoa que promove a inovação não é apenas aquela que sugere, é aquela que ajuda os colegas a fazerem sugestão ou avaliarem as suas sugestões. Muito bem, quando o cara está no nível avançado, ele continua fazendo as duas coisas, promovendo a inovação e inovando. Porém, vejam que eu inverti a posição das palavras. No anterior, eu vim primeiro inova e depois promove. Por quê? Porque ele tem mais tempo ou mais capacidade para inovar
e menos tempo, menos capacidade para promover. No nível avançado, ele já tem uma visão tão abrangente daquele processo que ele atua, dos processos ao redor, e já tem uma capacidade de convívio, de correlação, de influência, por que não? Vamos usar essa palavra, de influência com as pessoas que estão ao seu redor e com os processos que ele atua, que ele promove a inovação com muito mais intensidade do que ele inova. A gente espera, então, que esse indivíduo esteja promovendo o ambiente, preparando o ambiente, preparando a possibilidade das pessoas poderem discutir, poderem gerar, poderem julgar, poderem criticar a realidade atual, a realidade futura e as oportunidades para poderem fazer sugestões e fazerem inovações. Muito bem, no nível expert, continuam sendo as mesmas duas atividades. Promove inovação e inova, porém, com uma responsabilidade gigantesca para promover a inovação. Vamos pensar fazer um paralelo com os níveis hierárquicos da organização. Aqui estão os níveis operacionais, aqui estão os níveis de liderança e supervisão, aqui estão os níveis gerenciais, aqui estão os níveis de diretoria, presidência ou os proprietários da empresa. Lembra que a pirâmide está invertida porque por quanto de tempo e energia que ele investe. O cara que está no nível de diretoria, que está no nível de presidência, que é o proprietário de uma pequena, média empresa, ele tem que estar muito tempo promovendo inovação. Promovendo inovação. Claro que ele pode contribuir com inovação, lógico. Ele tem a possibilidade de estar fazendo benchmark, visitando outras organizações, visitando outros negócios e trazendo ideias para dentro da própria organização. Faz parte da função dele. Mas ele deve investir muita energia, muito mais do que o nível gerencial. O nível de diretoria tem que ter mais tempo na agenda dele, mais espaço na agenda dele para promover a inovação do que o nível gerencial. Tá claro o que eu estou querendo dizer para vocês? E óbvio, né, gente? Lembrem que tudo está correlacionado a foco no cliente. Absolutamente tudo. Eu tenho que inovar para atender a necessidade do cliente, para atender, para gerar uma nova oportunidade de relacionamento com o cliente, para poder gerar uma relação ainda mais intensa, mais produtiva, de maior e melhor qualidade com o cliente. Então, todo o processo de inovação tem que ter foco no cliente. Não adianta a gente inovar coisas, criar coisas, gerar coisas e gastar, investir tempo, energia, dinheiro em coisas que não serão consumidas pelos nossos clientes, que não são necessárias pelos nossos clientes. Isso é fundamental. É uma questão de sobrevivência. A gente inovar algo que não existe mercado é dar um tiro no pé. A menos que você tenha uma capacidade de inovação tão gigantesca, que é o que alguns grandes executivos mundiais possuem, você consegue inovar algo para um mercado que ainda vai ser criado. E aí você precisa informar os seus clientes, você precisa formar os seus clientes para esse mercado que vai ser formado e aí levar essa inovação para este cliente, disponibilizar a solução, seja um produto, um serviço, para que esse cliente o abrace. Deu para entender? Então a gente não espera, óbvio, que o indivíduo que está aqui na base da sua caminhada profissional, na sua base de maturidade, tenha essa capacidade de gerar novos mercados e gerar novos produtos. Não espera. Esse é o nível de expectativa de inovação que nós temos para as pessoas que estão nas direções das empresas. Aqui no nível básico, nós esperamos que as pessoas inovem ali nas operações dela do dia a dia. Tá claro? Muito bem, vamos falar sobre estratégia. Estratégia é mais ou menos o mesmo conceito de inovação. Eu tenho níveis diferentes de participação ou de atuação, ou de criação ou elaboração da estratégia na organização, conforme a posição que o indivíduo tem dentro da organização e conforme a sua maturidade profissional. Eu estou sendo repetitivo nisso, eu sei que eu estou falando muitas vezes a expressão maturidade profissional, porque, como eu disse na semana passada, eu faço questão de desassociar isso do nível hierárquico.
porque é cada vez mais comum nós termos pessoas com responsabilidades extremamente grandes em inovação, ou estratégia, ou em liderança, que não têm, sem ter exatamente uma posição hierárquica no nível no formato tradicional. Né? Então, falando de uma maneira mais prática, eu posso ter aqui dentro do time da diretoria um expert tratando de estratégia que não é um diretor. É muito comum a gente ter dentro dos times de diretoria alguém com cargo de assistente de diretoria, assistente de planejamento, assistente de estratégia, enfim. Ele não é um diretor. Isso faz muita diferença? Faz, porque ele não tem responsabilidade estatutária, ele não assina contrato, ele não contrata e demite pessoas. Porém, ele tem um grau de expertise tal que permite que ele contribua com o time da diretoria para elaborar a estratégia da empresa, ou elaborar a inovação da empresa, ou cuidar da qualidade da empresa, seja lá qual for o tema. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E é claro que esse analista que atende a diretoria, ele tem um nível salarial condizente com um nível de exigência, com um nível de atribuição que se entrega na mão dele, diferente, muito diferente do cara que tem um nível de analista aqui no nível básico. Vamos tentar dar um exemplo de uma área muito específica. Uma coisa é eu ser um analista fiscal trabalhando num operador logístico aqui embaixo, que eu estou responsável por ficar garantindo que eu estou recolhendo os impostos de maneira correta. Outra coisa é eu ser um analista fiscal, financeiro, que responde lá para a diretoria, onde eu estou ajudando a minha diretoria a pensar estrategicamente em como reduzir os seus gastos com impostos, por exemplo. Por exemplo, o cara está criando aqui, está desenvolvendo uma estratégia onde a empresa dele vai passar a trabalhar no mercado em que ele não atua. E ele precisa saber qual é a melhor maneira de fazer um projeto fiscal, projeto tributário, para suportar essa operação. Deu para entender? Então, são níveis de maturidade diferentes e aparentemente com o mesmo cargo, são analistas. Eu acho isso bastante importante porque isto é uma condição. Deixa eu dar um zoom aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Eu acho esse detalhe muito importante porque aqui tem uma quebra de paradigma gigantesca que já está acontecendo nas organizações e que vai se intensificar profundamente nos próximos anos. Não é o título do cargo que vai atribuir a sua importância na organização. Não é. O que vai atribuir a sua importância na organização são as tarefas, as responsabilidades que estão atribuídas a você. Percebe? Isso é muito importante. Eu acabei de dar um exemplo básico aqui. Eu posso ter um analista aqui na base da pirâmide e posso ter um analista lá no topo da pirâmide, com responsabilidades completamente diferentes e com resultados financeiros para a empresa também diferentes e, consequentemente, recebendo salários independentes. Aliás, é muito comum, por exemplo, esse cara que está aqui no nível assessorando a diretoria, né? Às vezes a gente usa a expressão assessor em vez de analista, eles são um cara de fora, eles são um consultor. Eu já tive a oportunidade de contribuir como consultor em funções desse tipo em algumas organizações durante alguns períodos, conduzindo projetos de implementação logística. Então, este indivíduo, ele inclusive pode não ser um membro da organização. Ele é um expert que vai ali, durante um determinado tempo, contribuir para a elaboração, para a divulgação, para a implantação de uma estratégia, de uma inovação. Perfeito? Tá claro? Precisamos abrir a nossa mente. Precisamos abrir muito a nossa mente para que a gente possa se adaptar o mais rapidamente ao cenário que já está se implementando, se instalando no universo de logística e supply chain, buscando inspiração muito no que acontece nos universos das startups, para que a gente possa, primeiramente, se adaptar e depois aproveitar as oportunidades que isso vão gerar. Será que é ruim trabalhar como um profissional independente prestando serviço para uma organização?
Em algumas situações é ruim, em outras situações é ótimo. Tudo vai depender das condições do contrato que se fecha entre você, indivíduo, que nesse momento passa a ser uma empresa, e com a empresa que está contratando. É tudo uma questão de negociação, beleza? Mas vamos adiante. O outro fator que é extremamente importante e que eu quero investir um pouco mais de tempo adequado aqui com vocês. Liderança. Liderança é um tema importantíssimo, que faz parte muito intensa da vida profissional nossa. E aqui, como foi feito no exemplo anterior, eu também estou com a pirâmide invertida, demonstrando que quanto maior é a minha capacidade, quanto maior é a minha expertise, quanto maior é a minha maturidade profissional, mais intensamente, com mais frequência, com mais força eu vou estar exercendo a liderança, e mais do que isso, maior será a expectativa do meu cliente em relação a essa competência, maior será a expectativa do meu chefe, do meu contratante com relação a essa competência. Ninguém é contratado como um expert para atuar lá no topo da organização sem ter um bom, um ótimo, um excelente nível de liderança. Mas vamos conversar um pouco mais aqui para isso, para vocês entenderem isso. Vejam que eu já estou colocando, eu não, o mercado, eu estou apenas registrando aqui aquilo que nós estamos captando, o que está acontecendo nas empresas e que está sendo já registrado em vários trabalhos acadêmicos aí, internacionais. Já na base, no início da vida profissional do indivíduo, ele precisa ter liderança. E no mínimo, em 2 níveis. A liderança pessoal e a liderança dos pares. Nós esperamos não, eu vou trocar a palavra. Nós desejamos que todos os indivíduos que trabalhem nas organizações de logística e supply chain, eu poderia até ampliar isso, para todas as organizações, de modo geral, que tenham liderança pessoal, no mínimo liderança pessoal. O indivíduo tem que ter a capacidade de se autogerir. O que significa isso, Miguel? Primeiro, aquelas coisas básicas, essenciais. Chegar na hora certa, usar os equipamentos certos, usar os processos certos, agir conforme a norma, sem precisar ter uma supervisão, sem precisar ter um controle extremamente duro, como acontecia no passado. No passado não muito distante, mas cada vez mais a gente pensa num profissional independente. Independente. Ele chega de manhã, ele sabe quais são as tarefas que ele vai realizar e ele as realiza. Ele se auto-administra. O indivíduo que não tem liderança pessoal, que ele não consegue conduzir as próprias ações, ele jamais vai conseguir subir para os níveis superiores. Liderança dos pares, não se espera que o indivíduo ele motive, que ele conduza os outros aqui nesse nível, ainda não, mas a gente espera que esse indivíduo tenha uma atitude de autoliderança tão adequada que ele sirva, no mínimo, de exemplo para os seus colegas de trabalho e que ele influencie os seus colegas de trabalho a andarem desta mesma forma. Parece que eu estou falando uma coisa meio abstrata, mas não, isso é uma coisa muito comum já dentro das organizações hoje. No nível intermediário, a gente espera, então, que o indivíduo já tenha um nível maior de liderança, que ele seja capaz de liderar outras pessoas e que ele faça a liderança de equipes e prestadores. Lembra que aqui eu falei que aqui embaixo estamos falando de analistas, operadores, empilhadeiristas, etc. Aqui nesse nível eu estou falando de líderes, supervisores, estou falando de chefes. Esses indivíduos têm a obrigação de... Vou trocar a palavra obrigação. Têm a atribuição de conduzirem a ação de outros indivíduos para obter resultados de um grupo de pessoas. Mais do que isso, de um grupo de pessoas, de um grupo de máquinas. Lembra da inteligência não humana? Eu vou precisar de um indivíduo que seja capaz de liderar pessoas e equipamentos, inteligências artificiais, conjuntamente para gerar um resultado. E ele seja capaz também de liderar prestadores. Por quê? Porque o nível de terceirização, o nível de
de transformação de mão de obra direta em mão de obra indireta vai se intensificar muito. Hoje já está acontecendo isso, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um líder de armazém que ele se relaciona com o cara que faz, com a empresa que faz a manutenção das empilhadeiras. Ele se relaciona com a empresa que faz a manutenção da parte eletroeletrônica, que cuida do sistema de segurança, que cuida do sistema de câmeras. Ele chama essas pessoas para dentro da sua organização, diz o que está acontecendo de defeito ou não, cobra a manutenção, cobra resultado, e ele precisa liderar estes terceiros para que os recursos que ele necessita estejam disponíveis para ele poder cumprir com as metas dele. Liderança aqui, então, já tem um nível bastante importante e que já exige conhecimentos de técnicas de relacionamento, de influência, de condução. É muito importante isso. Lembre que eu estou falando de competências comportamentais. No nível avançado, chegamos lá no nível de gerência das empresas. Ele tem que ter a capacidade de fazer a condução de múltiplas equipes e de múltiplos fornecedores, né? Vamos sair do armazém, vamos para outro ambiente, vamos pensar numa área de gestão, uma área de planejamento de materiais. Então, o cara que está lá dentro da área de planejamento de materiais e que ele está liderando a área de planejamento de materiais, de gerenciamento de materiais, ele está lidando com pessoas, empresas um pouco mais complexas, que têm envolvimentos técnicos, que têm produções um pouco mais elaboradas. Ele está lidando com pessoas que estão focadas no processo de compras, ele está lidando com pessoas que estão focadas nos processos de elaboração e gestão contratual, ele está lidando com pessoas que estão focadas no controle dos inventários, dos armazéns e dos estoques, e ele está lidando também com uma série de pessoas fora. Ele está lidando com fornecedores. Eu falei que só debaixo da organização dele tem pelo menos 3 perfis de equipes diferentes. Um exemplo simples. E mais os fornecedores. Toda a carteira de fornecedores estão ali sob a responsabilidade dele. Ele tem que fazer que esses fornecedores entreguem os seus produtos, os seus serviços no tempo previsto, na qualidade acertada, no momento adequado. Bom, o expert, seguindo nessa evolução, o cara ele tem a capacidade, ele precisa ter a capacidade de liderança de uma organização como um todo. E ele precisa ter a capacidade de liderança sobre todos os fornecedores da sua organização e sobre os clientes da sua organização. Opa, peraí, Miguel, você está falando um negócio meio estranho? Para pensar um pouco. Um diretor, um presidente, um dono de uma pequena, média empresa, ele precisa ser líder perante os clientes? Sim. Precisa. Ser líder não é dar ordem. Ser líder não é mandar fazer. Isso também faz parte da liderança, mas a liderança é muito mais do que isso. Ser líder é influenciar. Agora há pouco nós falamos sobre um exemplo hipotético. Agora há pouco nós falamos sobre um exemplo hipotético de um indivíduo que vai inovar, vai propor uma nova operação, vai convencer os seus clientes da criação de um novo mercado, para um novo serviço, para um novo produto. Isso é liderança pura. É preciso convencimento, é preciso envolvimento, é preciso a capacidade de levar a sua opinião e vender o seu sonho de tal maneira que os seus clientes te sigam. Olha só a liderança aparecendo aí. Os seus clientes vão seguir a sua ideia, a sua sugestão e vão para onde você quer ir. É esse o nível de liderança que as organizações hoje esperam dos líderes que são experts. De novo, não necessariamente precisa ser um diretor. Ah, Miguel, pode ser um especialista? Que sim, pode ser um especialista. É muito comum, especialmente nos processos de grande transformação tecnológica ou grande transformação processual. É muito comum eu ter um especialista daquele tema que é a base para essa transformação, para essa inovação, se tornar o líder. Gerente de projeto sempre é um líder. E o gerente de projeto, muitas vezes, não tem uma posição hierárquica dentro da organização estrutural, mas ele tem uma
posição de liderança sobre todo o time que está envolvido na elaboração, implementação e desenvolvimento do projeto. Então, ele precisa ter uma altíssima capacidade de liderança para conseguir fazer com que o seu projeto, seja ele um projeto de inovação ou de reestruturação, acontecer. Beleza? Fui claro aqui, gente? O quanto é importante liderança doravante no universo de logística e supply chain? Muito bem. Vamos falar um pouco mais agora aqui sobre outras categorias de competências comportamentais. Já estamos perto do fim, tanto do tempo quanto daquilo que eu quero dividir com vocês hoje. Opa, vamos lá, meu querido slide, contribua comigo. Aqui, chegamos. Vou até diminuir, colocar meu rostinho lá no cantinho inferior, porque eu quero que vocês tenham a oportunidade de olhar com bastante atenção para todo o conteúdo. Aqui, agora sim, desculpe a demora. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, nesse slide, eu fiz um agrupamento de competências comportamentais distribuídas pelo nível de maturidade da empresa. Reparem que aqui eu voltei para a posição tradicional da pirâmide, porque aqui eu quero que vocês pensem numa estrutura tradicional que sempre que vai continuar influenciando nos modelos futuros, porque sempre haverá uma concentração de poder, né? Felizmente ou infelizmente, não vamos entrar aqui em questões filosóficas, mas é um fato. E o que é que se espera de competência a cada um dos níveis da organização e cada um dos níveis de maturidade dos profissionais de logística e supply chain? Primeira coisa que eu vou destacar aqui, reparem que em todos os níveis eu já agrupei as 3 palavras que nós comentamos nos slides anteriores, nos minutos anteriores. Inovação, estratégia e liderança. Inovação, estratégia e liderança. Inovação, estratégia e liderança. Inovação, estratégia e liderança. Todas essas 3 competências, e lógico, foco no cliente, estão em todos os níveis, porém, como nós dissemos alguns minutos atrás, com pesos diferentes, com intensidades diferentes, com expectativas diferentes, abrangências diferentes, mas estão presentes em todos os níveis. Porém, a cada nível, além dessas 3, ocorrem outras competências comportamentais que são esperadas, que são desejadas. Então, vamos lá. No nível básico, nós temos, então, além de inovação, estratégia e liderança, foco, concentração, senso crítico, ser detalhista, ter capacidade de abstração, ser dedicado, ter atenção, ter respeito, ter iniciativa, ter disciplina. Não parece ser nada de novo. Realmente não é. Todas essas coisas já são solicitadas no dia de hoje. O que muda é a intensidade com que essas coisas são solicitadas e, mais do que isso, o quanto isso é trazido para o nível de consciência do liderado, do profissional que está na base da pirâmide, sobre a necessidade de ter essas competências. Reparem que há algo em comum por trás de todas estas competências, que é uma palavrinha mágica: disciplina. O indivíduo que está na base da pirâmide, ele tem que ter um alto grau de disciplina para poder realizar as tarefas, os processos, as funções, tais como foram desenhados, e tem que ter a disciplina para poder contribuir para o exercício dessas tarefas. Ele tem que ser disciplinado consigo mesmo e disciplinado com a operação. Foco, concentração, tem a ver com a capacidade do indivíduo de avaliar informações que com a transformação tecnológica, está cada vez mais intensa. E porque, como eu disse, esse indivíduo vai estar se relacionando muito intensamente com inteligências artificiais. Então, ele precisa ter um senso crítico, tem que ter uma capacidade analítica maior, mais profunda, mais intensa do que hoje, num ambiente com menor nível de informatização. Beleza? Vamos para o nível logo acima, no nível intermediário, onde a liderança é mais presente, onde a relação para fora da organização é mais presente. Ele, além dessas 3 básicas, ele precisa ter comunicação, confiabilidade e articulação.
Eu aqui na minha introdução já acabei explicando por quê. O indivíduo no nível intermediário, dado o grau de terceirização e o volume de relacionamentos fora do grupo que ele atua e até mesmo para fora da organização em que ele atua, exige muita interação, muita troca de informação, muito relacionamento, tanto com humanos quanto com não humanos, quanto as máquinas, equipamentos, as inteligências artificiais. Então ele precisa ter uma comunicação boa, adequada, correta, em tempo, assertiva. Precisa ser um pessoal altamente confiável, porque à medida que a gente vai subindo nas organizações, as ações nossas vão tendo cada vez mais impacto positivo ou negativo no resultado da organização como um todo. Então se exige muita confiabilidade. Para que quanto mais confiável é uma pessoa, quanto mais confiável é uma organização, quanto mais confiável é um processo, menos ações de controle nós precisamos ter sobre essa pessoa, sobre esse processo, sobre essa organização. Isso faz o quê? Reduz custo. Quanto mais confiável é o indivíduo, quanto mais confiável é o processo, menos controles eu preciso fazer, menos checks eu preciso fazer sobre aquele indivíduo ou sobre aquele processo. O que garante, o que nos proporciona maior velocidade e menor custo. Articulação tem tudo a ver com a necessidade de interação. Articulação é um pouco diferente de comunicação, porque é a capacidade do indivíduo poder se relacionar com pessoas de vários níveis hierárquicos diferentes, se relacionar com pessoas com vários níveis culturais diferentes e conseguir se relacionar com pessoas e equipamentos. Nível avançado. Olha só. Continuamos com aquelas 3 coisas que já dissemos antes e mais. Comprometimento, determinação, motivação e persistência. Nível avançado. Por quê? Porque aqui nós estamos falando dos caras que estão com as posições gerenciais, com as posições de comando, com as posições de condução das ações, das organizações, das operações. Então, liderança é fundamental. E para a liderança ser efetiva, ele precisa ter esses comportamentos. Precisa ser um indivíduo comprometido com as metas, ser um indivíduo comprometido com a organização, ser um indivíduo comprometido com os fornecedores, com o cliente. Ele precisa ter a determinação que o faz ir aonde os outros não estão encorajados para ir. A determinação suficiente para superar os obstáculos e os desafios que vão surgindo no dia a dia da operação. Motivação. E aí eu falo de automotivação. O indivíduo que está aqui com esse nível de responsabilidade sobre a organização e com esse grau de responsabilidade de liderança dentro da organização, ele precisa motivar os outros a realizarem as suas tarefas, a inovarem, por exemplo. E ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver a capacidade de automotivação. Persistência. Não preciso entrar em detalhes. Vocês sabem do quanto é duro, o quanto é difícil trabalhar em logística e supply chain. Vocês sabem muito bem que existem momentos em que, cara, é só na raça para fazer a coisa acontecer, para superar os desafios que surgem, seja no ambiente operacional, seja no ambiente administrativo, no fluxo financeiro. Tem que ter raça, tem que ter gana, tem que ter determinação. E isso exige persistência. Muitas vezes é ali brigando no dia a dia, conseguindo um pontinho por vez, um passinho por vez que a gente consegue chegar lá no ponto que nós queremos. Falando aqui agora no nível avançado, que nós acabamos de falar agora, perdão, indo agora para o expert. O indivíduo tem que ter uma outra característica, além, mais constante, mais presente, mais atuante, que é a característica de envolver as pessoas, a característica de conseguir fazer com que as pessoas comprem o sonho, como eu falei agora há pouco, e trabalhem por esse sonho, se dediquem a esse sonho. Por isso é necessário que eles tenham obstinação, que ele tenha muito entusiasmo, mas muito entusiasmo por aquilo que ele faz, por aquilo que ele acredita, que ele seja criativo e que ele tenha muita seriedade. Essa questão da seriedade não é o indivíduo ser sisudo, ser carrancudo, não. É ser respeitável. Um líder nesse nível precisa ser extremamente respeitável. Uma pessoa que
que ao entrar no ambiente, faz com que todas as pessoas, todos os outros indivíduos, se sintam, vou usar uma expressão que os orientais usavam muito algumas décadas atrás, se sintam honradas de estar na presença deles. Este é o nível que se espera, porque esse indivíduo nessa posição, ele tem uma postura e uma carga de responsabilidade tão importante que é preciso que a palavra dele, a orientação dele, seja aceita, assimilada o mais rápida e prontamente possível. Se o indivíduo não tem seriedade, se o indivíduo não tem entusiasmo, aqueles que vão ser liderados vão estar com alguma frequência ou constantemente questionando, pondo em dúvida, se não em ações, em palavras, mas no seu íntimo. Cara, será que é isso mesmo? Será que é por aí o caminho? Será? Cada vez que se faz essa pergunta internamente, eu estou desperdiçando energia, estou desperdiçando força, estou desperdiçando tempo e estou ficando mais distante do objetivo, do sonho, entre aspas, de novo, que está sendo proposto, que está sendo colocado por esse líder, por esse expert. Deu para entender? O quanto as competências comportamentais são fundamentais no nosso ambiente de trabalho? E está claro para vocês que isso vai ficar cada vez mais importante com a transformação tecnológica? Porque a gente tem muita a percepção do quanto vai ser importante a gente desenvolver as competências técnicas, de eu ser melhor no conhecimento de uma determinada linguagem, eu conseguir parametrizar, eu ser melhor na lógica. Sim, é verdade, tudo isso é verdade. Mas pensem que as relações entre pessoas, elas vão ficar ainda mais intensas do que são hoje. Mesmo que eu esteja trabalhando com grupos menores dentro das equipes, eu vou estar trabalhando cada vez mais com outras organizações. Sejam eles clientes ou fornecedores, ou órgãos públicos, ou a sociedade. Cada vez mais as empresas se relacionam com a sociedade, com entidades não governamentais, com ONGs, com startups, com agentes financeiros, blá, 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 blá. E o universo não para de crescer. Então, e estas funções, estes papéis, nós não esperamos que os computadores, que os robôs, que as inteligências artificiais realizem. São os seres humanos que vão fazer esses papéis. E são, que já fazem hoje. Mas estes papéis estarão cada vez mais presentes em todos os níveis da organização, em todos os indivíduos, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. E, de novo, com aquele tempero a mais aí nessa sopa, nesse caldo, nesse imbróglio, que é ter que se relacionar com um ser não humano, ter que se relacionar com uma entidade não humana e conseguir obter os resultados desse indivíduo para o cliente. Nós vamos precisar obter os resultados das máquinas, dos computadores, das inteligências artificiais para o nosso cliente. Perfeito? Nós já estamos aqui com quase 1 hora de conversa. Eu sei que eu joguei bastante informação para vocês e a intenção é gerar essa provocação, gerar esse incômodo. Acredito que tenha tido a oportunidade de gerar alguns insights. Tentei provocar pessoas de diferentes níveis hierárquicos, diferentes posições nas organizações, de diferentes tipos de organização, por isso as questões foram sempre colocadas de maneira mais ampliada. Mas eu preciso e quero dar uma fechada nisso aqui. Perdão, deixa eu colocar meu rostinho aqui em destaque. Eu quero dar uma fechada nisso aqui, dizendo que nós precisamos nos adaptar e que nós precisamos gerar e desenvolver essas competências. É claro que para cada papel, para cada função, para cada organização, para cada ambiente, até mais do que isso, para cada momento, eu vou precisar de uma combinação diferente desses conjuntos de competências. As competências são essas. Mas como elas se reúnem, como elas se agrupam, existe uma infinidade de possibilidades. E isso é extremamente dinâmico. Extremamente dinâmico. E aqui vai uma grande sugestão, né, para todos. Procurem ajuda.
né? Nós precisamos olhar para o nosso momento atual, para o nosso futuro, com um momento, com uma visão crítica, com uma visão múltipla, tanto no ponto de vista de ter bastante foco, de conseguir chegar no nível de detalhe necessário para fazer a avaliação, mas conseguindo ir para uma visão ampla, conseguir ir para uma visão mais macro, para a gente conseguir entender para onde vai o cenário. E essa ajuda, ela precisa vir de alguém que está no nível um pouco acima do seu. Não precisa, eu estou no nível básico, não quer dizer que eu preciso receber necessariamente de um cara avançado, mas eu preciso receber no mínimo de um cara intermediário. Eu preciso estar me preparando constantemente e buscando informação nas fontes adequadas. Aqui vai uma sugestão que eu tenho colocado com bastante frequência, que é a busca da mentoria. A implementação de planos de mentoria dentro das organizações é algo que traz um resultado efetivo nos processos de transformação e de adaptação muito grande. Porque é muito mais fácil a gente aprender de alguém que já passou pelo caminho. A grande característica de um mentor, a grande diferença de um mentor para um consultor, é que um mentor é alguém que já realizou aquela tarefa ou a tarefa similar. É alguém que já trilhou aquele caminho, alguém que já foi até o cume daquela montanha onde você quer chegar. Então sabe quais são os obstáculos, sabe o que você precisa levar na sua bagagem, sabe quais são as competências necessárias a cada momento da tua jornada de desenvolvimento para chegar lá. Então possuir um mentor agiliza o processo, reduz o custo porque você perde menos tempo e erra menos no caminho, e você tem uma probabilidade de sucesso muito maior do que tentar nadar nesse marinhado de informações sozinho. Eu realmente sugiro a você que procure um mentor. E aqui fica a minha propaganda pessoal. Eu sou um indivíduo que pode contribuir com você na identificação de quais são as competências que você precisa para o seu momento específico, na tua organização, na tua área de atuação, no teu mercado, neste momento, que você vai precisar no futuro, e eu posso contribuir contigo. Mas procure alguém que já conheça o caminho para te ajudar nisso. Isso é uma dica muito legal que eu tenho para dar para você. Não apenas porque eu trabalho com isso, mas porque eu fui muito beneficiado na minha vida profissional por ter acesso a mentorias formais e informais, pagas e não pagas. E, inclusive, no momento, eu tenho alguns mentores que estão me conduzindo nesse novo momento profissional que eu estou vivendo. E isso tem contribuído bastante. Aliás, muito do que eu estou fazendo aqui agora com vocês está sendo observado pelos meus mentores e eu vou receber dicas, críticas e elogios, se Deus quiser, em breve desses meus mentores. Tá bom? É isso. Eu tenho mais uns convitinhos para fazer para vocês. Bem rápido. Vamos lá. São apenas 2 convites que eu tenho hoje para vocês. Primeiro deles, eu estou aberto para fazer atendimentos individuais sobre consultoria e mentoria. Atendimentos informais, atendimentos gratuitos, onde vocês vão poder me procurar, falar comigo, mostrar aí a tua necessidade e eu dizer, dar as primeiras dicas do que a gente pode fazer e a gente conversar sobre um plano e sobre a possibilidade de desenvolver um projeto juntos, ok? Fiquem à vontade, me procurem, eu estou à disposição de vocês. Os meus contatos estão todos aqui no LinkedIn, muito fácil de acessar. A outra convite é acessar os vídeos no YouTube. Eu vou amanhã fazer a preparação da gravação deste momento aqui num vídeo, num formato mais adequado para o YouTube. Então tem todo um processo aí de montagem desse arquivo, tratativa de som, etc. e tal. E isso demanda algum tempo. Eu vou fazer isso amanhã, durante o dia, e esse vídeo vai estar disponível no YouTube entre amanhã, quarta-feira, entre quinta e sexta-feira, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Eu vou mandar uma mensagem para vocês aqui no LinkedIn de quando esse vídeo estiver disponível. E o vídeo das posições anteriores estão disponíveis. Procurem lá meu canal no YouTube, Miguel Pereira Logística no YouTube, vocês vão encontrar bastante material que nós estamos produzindo aí já há cerca de um ano sobre esta temática de geração de competência e de preparação do profissional de logística e supply chain
para as grandes transformações de tecnologia, de mercado e de economia que estão acontecendo. Tá bom? Último pedido, feedback. Por favor, me deem feedback. Me digam o que vocês acharam, se foi bom, se não foi bom, se foi útil, se não foi útil. Coloquem isso nas mensagens aqui da nossa conversa. Me mandem mensagens inbox se você achar mais adequado, mas mandem feedback. Critiquem o que tiver a criticar. Se houver algum elogio, por favor, mande, agradeço, porque essa é a grande mola motivadora para mim aqui neste momento deste evento, para os eventos que vão ocorrer durante o mês de maio. Bastante coisa vai acontecer e eu vou estar informando vocês, tá bom? Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. Sucesso, muito sucesso. Até a próxima!